E o banco ligado à igreja da Lagoinha, esse banco foi fechado. O pastor Valadão solicitou que fechasse agora e fechou. Depois dessa denúncia, ele pediu para fechar a Clava Forte Bank. O vídeo de hoje eu vou falar sobre os milhões que o mercado gospel movimenta e deixando uma pergunta: quem realmente está sendo transformado por isso? Já que usam o evangelho. E já adianto a vocês, a transformação está no bolso deles e não no teu. Afinal, eles vendem, né, o evangelho, espiritualidade como lifestyle. Por isso eu peço o seu like, seu comentário no decorrer do vídeo, ajuda a divulgar o nosso conteúdo. E esse é o vídeo dessa sexta-feira, dia 12/12/2025. Pois bem, meus amigos, o tal lifestyle gospel virou um verdadeiro monstro. E não é mais sobre fé, sobre evangelho, mas é sim sobre mercado, sobre money, grana. É sobre transformar devoção em produto embalado, com luz de LED, fumaça no palco e um ídolo cantando a sua música preferida. E eu vou dizer uma coisa para vocês, esse setor, meus amigos, inclusive estou com a matéria aberta aqui, esse setor já movimentou mais de 21 bilhões de reais somente em 2025. E aqui nós estamos falando de uma engrenagem que, cara, ela opera como um aglomerado, né? E não como comunidade de fé. Porque é grana de publicidade, é grana de música, é grana de eventos com cara de festivais. Agora, final de ano se aproximando, você pode ver uma igreja maior do que a outra tentando fazer o maior evento da virada. E sempre que sai em destaque é a maior. No caso, agora por último, é a tal Lagoinha, a qual está envolvida em escândalos aí, né? Muitas pessoas investigadas por causa de um golpe envolvendo um banco. Inclusive saiu uma matéria no Fuxico agora recente sobre a manobra silenciosa de André Valadão no alto comando do Banco da Lagoinha, que o Fuxico levantou, né? Diz aqui a matéria que em outubro a Cassiane Valadão havia sido retirada misteriosamente do quadro de sócios. Parecia uma estratégia de proteção, mas agora tudo mudou. Registros oficiais confirmam que ela voltou ao comando em uma reviravolta que intriga o mercado. E a pergunta é, por que ela saiu? E por que voltou tão rápido em meio às investigações de parceria de banco? E a outra pergunta, há uma tentativa de blindagem que falhou? Eu fiz essa denúncia, depois o Daniel Vocaro foi preso e o banco ligado à igreja da Lagoinha, esse banco foi fechado. O pastor Valadão solicitou que fechasse agora e fechou. Depois dessa denúncia, ele pediu para fechar a Clava Forte Bank. Esse banco de igreja, coisa estranha, eu provei até um requerimento na Comissão de Finanças e Tributação, que eu presido na Câmara, para poder verificar o que é essa Clava Forte Bank. O que isso significa? Por que uma igreja faz esse banco e por que também pessoas ligadas aos Golden Boys da Amar Brasil estavam também financiando, inclusive, compras de empresa de comunicação para uma igreja em Minas Gerais. Porque eu estou abismado de ver quanto dinheiro rolou nessa roubalheira e por que rolando isso tudo, esse dinheiro não aparece. Enquanto isso, como cortina de fumaça, estão organizando aí o evento da virada. E é a que aparece, mas outras igrejas estão também nesse mesmo balaio. E 2025... esse meio movimentou 21 bilhões de reais, meus amigos. De eventos atrativos, produtos vendidos, tudo em nome da fé, em nome do contexto evangélico, ou seja, transformando o meio, né, o nome de Jesus como um verdadeiro produto. E o mais curioso é que isso não nasceu da parte deles. Isso aí, cara, nasceu da parte do próprio público que alimenta esse meio. Que é o que até tá aqui na minha frente, que diz o seguinte: quando 58% dos fiéis dizem que escolhe o que comprar baseado na fé,
Isso cria um mercado extremamente controlável. Enquanto 31% já boicotaram marcas por ferirem seus valores, princípios, né? O jogo vira uma máquina poderosa de pressão econômica. E esse tipo de força, quando manipulada por líderes espertos, vira uma arma cultural que define o que pode e o que não pode existir. Ou seja, é a fé entrando no código de consumo, anulando assim reflexões críticas e transformando escolha em obediência. Ou seja, para você entender, o culto acabou virando uma experiência audiovisual. O atrativo não é mais a essência do evangelho pregado, mas sim aquilo que, né, você consegue enxergar. Quanto mais você conseguir impactar o público com o ambiente, maior é o poder de influência. E o evangelho nessas alturas, né, jamais. Aqueles pregadores antigos, às vezes eu fico pensando quando, né, eu estudo e leio sobre isso aí, eu fico pensando naqueles pregadores, cara, que saíam com a biblinha na mão, um folhetinho na mão e impactavam pessoas somente com a palavra. Você não vê mais isso, cara. Para impactar hoje precisa-se. Há uma necessidade de uma aparência, de artefatos, de algo palpável, visual, para que você consiga chamar a atenção de alguém. E a pergunta fica, isso é evangelho? Cadê a transformação poderosa do evangelho nisso tudo? A transformação, como eu disse, está no bolso dessa turma que usa esse meio. Ou seja, a fé acabou virando um certo tipo de algoritmo. E o problema não é a estética em si. O problema maior é a troca silenciosa nisso tudo. Porque tira-se a profundidade do poder do evangelho e acaba colocando aí o consumo. Em outras palavras, tira a consciência e acaba colocando a marca da igreja, a marca, né, virou nome de igreja, a qual primeira quer fazer o seu melhor marketing para chamar a atenção. E cadê os profetas, né? Muita gente pergunta, mas não tem profeta? Cara, os profetas hoje em dia, nesse meio aí, virou os influencers, virou, né, as celebridades, posam como celebridades. São os influencers. Quanto maior o número de influência, maior é o potencial de chamado de influenciar uma geração. No final das contas, influenciar uma geração ao consumismo, não a ter uma experiência com Deus. A verdade é essa. E a pergunta que fica é, será que esse povo não percebeu que quando a fé se rende ao mercado, a igreja deixa de ser uma voz e acaba sendo só uma vitrine? E vitrine, meus amigos, manequim de vitrine não denuncia. Ou seja, vitrine não denuncia, vitrine vende. E a pergunta que fica é simples e bem incômoda nesse contexto todo aí. Será que esse estilo de vida gospel fortalece a fé ou só engorda aqueles que lucram com ela? Porque, como eu falei num vídeo anterior aí, olhando de fora, meus amigos, parece que virou menos sobre Deus e sobre muito mais de quem descobriu que dá para fazer da espiritualidade uma franquia. Vocês não concordam comigo? Você que acompanha o nosso trabalho aí. Meus amigos, essa é a realidade. A força do Lifestyle Gospel, em 2025, movimentou no Brasil, ou movimenta por ano, né? Movimentou no Brasil e movimenta por ano 21,5 bilhões de reais. Segundo o estudo Gospel Power 2025, os evangélicos já são 26,9% da população e deve se tornar maioria no país até 2049. E isso é um orgulho, né? A nação evangélica. Mas de evangelho não tem nada. É evangélica mesmo, né? Os impactos no consumo é direto. 58% decide comprar baseados na fé e 31% afirmam já ter boicotado marcas que contrariam os seus valores. O fenômeno digital e estético criou o colito, que significa, abre parênteses, cultos com vibe de entretenimento e tecnologia, fecha parênteses, movimentando um mercado que vai da moda ao turismo. É isso que nós vemos. E o
mais incrível é que as igrejas que se dizem tradicionais fazem a mesma coisa, mas com a capa, né, de tradicionalismo, mas colocando ali os seus atrativos no final das contas, congresso não sei do que, congresso de jovem daqui, congresso de juventude dali, e no final é tudo o mesmo balaio. Ou seja, eu vejo Deus totalmente fora desse meio. Não adianta querer dizer que isso aí é inovação. Até concordo que precisa a igreja avançar, se adaptar às inovações tecnológicas, mas quando se trata de financeiro, lucro, meu amigo, evangelho não é lucro. Evangelho é anunciar a graça de graça. Se não for assim, não é evangelho. E para esses que acreditam que isso é evangelho, é só ler Mateus 21 e 12, se não estou equivocado, né? De 21, 12 e 13, que você vai entender o que eu estou falando. Ou seja, o mundo evangélico, o mundo gospel se tornou um reino que lucra desenfreadamente cada dia que passa. E quem banca tudo isso é o povo miserável que paga aluguel, que anda de busão, não tem dinheiro muitas vezes para pagar o boleto de casa, mas paga oferta, paga o dízimo, compra o produto do seu ídolo preferido e no final das contas eles não estão nem aí com a sua vida. Quando você precisa, a igreja provavelmente não vai estar lá. A tal igreja, né? Não vai estar lá para te auxiliar. A instituição que você banca muitas vezes não vai estar lá para ajudar pelo menos você a resolver o seu problema. Por isso, encerro por aqui dizendo para você, abra sua mente, abra o seu olho. Nem tudo que você vê aí tem Deus no meio. Pode até ter Deus como uso, como meio para chegar em algum lugar, encher o bolso das lideranças. Mas Deus como um fim em si não existe. Presta atenção e entenda que vida com Deus é outra coisa, é outra realidade. Nada do que você vê pode te levar a ter uma experiência real com Deus do que você próprio diretamente com ele. Encerro por aqui, deixe seu comentário que é importante. Se você não é inscrito do canal, se inscreva, ajude a divulgar o nosso conteúdo. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.